Olá, seja muito bem-vinda, bem-vindo ao canal Além do Rótulo. Eu sou engenheira por formação, sou CLT e, acima de tudo, eu sou mãe de uma jovem de 28 anos com psicose. E nesse vídeo eu quero falar para você sobre a rotina de como eu concilio CLT, entrega de trabalho, na empresa, junto com a rotina doméstica e sendo a única e principal cuidadora da minha filha. Mas antes de tudo, eu quero falar para você como chegamos até aqui. Foram quase 10 anos de busca, de desespero, de dor, de choro, de revolta, mas nunca falta de fé. Então, ela começou se anulando, se largando com notas baixas na faculdade e de lá para cá uma luta constante em busca de vários profissionais. Foram vários psiquiatras, vários psicólogos, psicanalistas, tudo que todos me falavam, eu ia atrás. Se tinha uma pessoa que trabalhava com uma técnica diferente, alternativa, numa outra cidade, lá estava eu correndo atrás para buscar um diagnóstico. Nesses quase 10 anos foram muitos psicólogos, principalmente psiquiatras, porque a cada hora mudava um novo rótulo, um novo diagnóstico. Chegava no profissional, o primeiro diagnóstico foi depressão e ansiedade. Por quê? Porque ela trabalhava, ela estagiava na prefeitura da cidade onde moramos, ela fazia estágio lá, ela estava no penúltimo ano da faculdade dela e já estava estagiando na área que ela gostava. E de repente ela começou a não conseguir mais levantar, ela começou a não ter mais vontade de sair de casa e quando ela saía forçado, porque eu incentivava muito ela a sair, chegava na porta do prédio, ela não conseguia sequer subir. Ela ficava fria, gelada, ela tremia toda e isso o médico caracterizou como fobia social e síndrome do pânico, além de uma depressão profunda. Esse foi um dos primeiros diagnósticos. E assim começamos a tratar, saímos com uma receita e tudo mais. Posteriormente, ela não queria mais ficar com esse médico, porque não gostou, porque não aceitava o diagnóstico. Lá vai eu atrás de um outro médico. Lá vamos nós para um novo psiquiatra, onde esse rotulou que ela estava com borderline. Vai eu pesquisar, eu e o pai dela pesquisávamos, conseguir conviver com isso, entender como conviver com uma pessoa border, né? Visto que eu nem sabia que existia essa condição, eu nem sabia que existia esse transtorno. Então, estudei muito sobre isso, li bastante sobre isso e uma nova receita, um novo rótulo, vamos tratar o border. Muita coisa se identificava, muita coisa parecia, porém, tratamos e na segunda consulta com esse mesmo médico, ela não quis mais, porque ela achava que ela não tinha nada, ela simplesmente sabotava as consultas, simplesmente não queria saber de mais nada. Vamos tentar um novo médico, né? Porque ela não ia de jeito nenhum no médico, nesses médicos anteriores. E lá vai eu, uma nova consulta, um novo psiquiatra, uma nova receita. Dessa vez, o diagnóstico era bipolaridade, ou seja, ela era uma pessoa bipolar, porque não se encaixava nos padrões, não se encaixava no borderline, não se encaixava na depressão maior, não se encaixava na fobia social. Então, o médico concluiu, esse médico dessa vez, que ela era uma pessoa bipolar. E assim saímos novamente com uma nova receita, com um novo diagnóstico, com tudo do zero. E abordamos aquela receita anterior e vamos começar a tratar a bipolaridade. Lá vai nós de novo estudar sobre o assunto, ler um pouco, entender e, claro, né, pra gente tudo fazer meio que sentido e assim começamos a tratar a bipolaridade. De novo, eu não tenho isso, não sei o que, eu não quero, visto que uma pessoa adulta, né, sabemos que um filho adulto, ele é muito resistente, ele não aceita o tratamento, ele não quer. Ele acha que ele não tem nada. E assim foram passamos por vários e conciliando com psicólogos também. Além do psiquiatra, que cada vez nos dava uma nova receita, um novo diagnóstico, ainda tinha os psicólogos, que ela entrava nas psicólogas
ficava 1 hora lá dentro e não abria a boca, não falava nada. Então, também, esse tempo, eu tinha que conciliar o meu trabalho, eu entregava o meu, eu tinha que, além de tudo, eu ainda trabalhava, faltava do meu trabalho, levava ela nesses médicos, porque sozinha ela nunca foi, ficava, trabalhava desse local, visto que eu poderia trabalhar de qualquer lugar, embora eu tinha que me apresentar na empresa, eu trabalhava nesse local, esperando a consulta dela, e saía do consultório sem abrir a boca, e eram vários, e assim foi. Assim foi desde 2019, 20 até agora, 23, onde ela abandonou tudo. Então assim, ela teve diagnóstico de depressão, fobia social, borderline, dislexia, bipolaridade, TDAH e também autismo, e agora o último, esquizo. Então, foram vários, ao longo de todos esses anos, foram vários diagnósticos, várias receitas, vários tratamentos, que até hoje eu não tenho certeza de nada qual realmente seria. Porém, como que era a minha rotina? Eu tinha que trabalhar, entregar meu trabalho, e visto que como eu trabalho de home office, eu posso trabalhar de home office, tenho que me apresentar na empresa pelo menos 2 vezes por semana, tenho que estar na empresa. Nesses dias de home office é uma loucura. Então, eu levanto às 4h30 da manhã, porque meu marido ele sai muito cedo para trabalhar. Meu marido sai de casa às 5h30 da manhã, leva os cachorros para a praça, a gente toma um café junto, que ela foi diagnosticada agora, ela começou o tratamento de fato em 2026, aqui em janeiro de 2026, como eu já coloquei em outros vídeos. E de lá pra cá eu consigo ter um pouquinho mais de sossego, porém ela tem manias, tem várias manias. Por exemplo, ela não liga o fogão para esquentar o almoço dela, então, ou para fazer. Então eu tenho que ligar, se ela vai lá fazer alguma coisa para ela comer, eu tenho que ir lá e ligar o fogão para ela. Então ela depende disso, ela senta no sofá, ela fica a semana inteira com a mesma roupa, ela toma banho todos os dias, porém ela troca só a parte de baixo, ela não troca a roupa de cima. Então ela fica a semana inteira. Então são coisas que eu me acostumei, são coisas que eu aprendi a conviver. O meu marido ele sai de madrugada, de manhã, 5h30 da manhã, e só volta no final da tarde. Então ele não convive com isso, e para ele é difícil conviver com isso, porque ele não entende, então ele acha que ela é frescura dela, porém é uma mania. Eu já tentei várias vezes mudar isso, né? Mas eu não consigo, eu não tenho como, então o que eu faço? Eu me adaptei a isso. Eu prefiro que seja assim do que antes. Por quê? Porque antes, sem o tratamento, agora, por que ela está tratando agora? Porque ela teve uma crise no final do ano. Então, como ela vinha vindo num quadro de se abandonou, porque devido a vários médicos que nós buscamos, e todos eles, cada hora era um diagnóstico, chegou uma hora que ela cansou, e eu também, óbvio, eu e ele nós cansamos. Então, assim, ela não quis mais saber, ela não ia mais em nenhum médico, ela não queria mais saber de ir em nenhum lugar, e ela simplesmente negava. E por conta disso, eu cheguei a agendar vários médicos durante esse processo, assim, ela fez tratamento, assim, com medicação, mais ou menos controlado, porque ela também era bem difícil de aceitar, até 2023. Em 2023, 24, 25, ela literalmente se abandonou. Ela não quis saber de mais nada. Então, eu não conseguia mais fazê-la tomar medicação, eu não conseguia mais levá-la ao médico. E por conta disso, vários médicos eu agendava para a gente trocar, continuar com a receita, ela não ia, ela simplesmente não ia. E eu chegava no médico, falava tudo o que estava acontecendo, e ele simplesmente falava que se a menina é adulta, ela poderia ir sozinha. Então, por conta disso, como eu falo, né, no sistema, no SUS eu não conseguia, era tudo particular, porque no sistema você tem que esperar meses, né, e o pronto-socorro não é preparado para atender pessoas com algum transtorno de psicose. O pronto-socorro é preparado no sistema para atender casos graves, mas não, a pessoa chegou aqui com depressão ou com alguma ansiedade, eles não são preparados para isso, isso é fato, isso é fato. Então,
ela se abandonou, ela não quis mais tratar nada, ela não queria mais saber de nada e a gente, muito cansados como estávamos, também deixamos para lá. E assim passaram-se 2 anos nessa condição, 2 anos sem tratamento, 2 anos sem nenhuma medicação, porque ela se achava a certa e por outro lado eu achava que ela estava sendo rebelde, que eu achava que ela tinha consciência do que ela fazia, só que não, ela não tinha. Hoje eu sei que não, mas nós abandonamos, nós deixamos porque a pessoa, ela era agressiva, ela me arranhava, ela gritava, ela por qualquer coisinha, ela vinha com as unhas pra cima de mim. Eu vivia com manga para trabalhar, para não aparecer as marcas. Então assim, a gente simplesmente abandonou, a gente deixou, não quer se tratar, prefere ficar aí e largar, então fica, o problema é seu, porque você não agradece a Deus pelo que você tem, porque você é uma pessoa ingrata, porque você é preguiçosa. Infelizmente era assim que nós pensávamos. Porém, agora no final de 2025, ela teve uma crise muito forte mesmo, e ela saiu de casa internada compulsoriamente, porque ela não aceitava nenhum tipo de condução, ela não aceitava que eu a levasse no hospital ou em qualquer clínica psiquiátrica ou em qualquer médico psiquiatra, ela não aceitava fazer nenhum tratamento. Então nós chamamos a ambulância devido a ela ter me agredido, ter me arranhado inteira, ela ficou muito agressiva, muito diferente, eu fiquei com medo e daí ela foi internada compulsoriamente, amarrada, e ficou 2 dias internada em tratamento, na verdade observação, amarrada, porque ela ficou muito agitada na clínica, no hospital, acho que era UBS, muito agitada, caminhada ao CAPS, com acompanhamento meu e do pai. E foi onde ela começou o tratamento agora em 2026, em janeiro. Então, ela está desde janeiro em tratamento, ela está tratando com medicação controlada, ela está fazendo acompanhamento, já teve liberação do CAPS, já teve alta do CAPS, porque ela engordou, ela come todos os dias, ela é outra menina, outra moça, outra pessoa, ela quer trabalhar, porém a medicação trava um pouco a pessoa, né? Então de lá pra cá, a minha vida mudou muito, mas antes, para eu conciliar essa minha rotina CLT, cuidar da casa e cuidar dela, eu levantava de manhã, na hora que meu marido saía, antes de todo esse tratamento, era cama molhada, eu tinha que tentar fazer ela tomar banho, porque ela não tomava banho, a asepsia dela era totalmente zero, porque ela estava num quadro grau 3 da avolição, que é onde a pessoa larga tudo, é um dos 5 sintomas. Então eu fiquei sabendo sobre esses sintomas quando ela foi internada agora no final do ano, e eu fiquei sabendo lá no hospital, eles queriam interná-la numa clínica, num hospital psiquiátrico, um hospital que tem aqui na minha cidade, que tem uma ala psiquiátrica, mas a gente conversou e aí ela foi encaminhada ao CAPS por ser mais leve, só que ela estava no grau 3 da avolição. Ela não comia, ela estava pesando menos de 30 quilos, porque ela achava que tudo na casa, toda a nossa comida, tudo o nosso alimento era para envenená-la. Ela via coisas na comida, era tipo alucinações. Então, e isso, pra mim, eu não entendia isso, porque eu nunca pesquisei sobre esquizofrenia. Eu pesquisava tudo sobre os outros sintomas que todos os médicos falavam, menos sobre isso. Então ela estava literalmente definhando, e eu acredito que ela só não foi embora porque Deus não deixou. Então assim, de lá pra cá, melhorou muito devido a que ela está fazendo esse tratamento. E hoje eu consigo trabalhar tranquila, ela conversa comigo, ela sorri, ela brinca, ela é barulhenta, ela tem, a essência dela ficou lá, entende? Mas assim, antes era um caos. Então eu levantava de manhã, era o dia inteiro correndo, parava um pouco o meu trabalho aqui para a empresa, corria lá, trocava todos os lençóis da cama, passava pano em tudo, jogava desinfetante em tudo. Todo dia eu tinha que lavar lençóis, edredons, tudo, porque ela molhava tudo.
porque ela, como ela estava com esse processo de evolução, ela estava com infecção enorme de urina, ela não sentia mais nada. Então ela fazia xixi em tudo quanto é lugar, onde ela sentava ela fazia xixi, sem nem sentir que estava fazendo. E então era um caos para mim, só que a gente não entendia, só que também eu não tinha como levá-la ao médico, porque eu não tinha como pegar ela simplesmente, sair puxando pelos cabelos. E nós, como os pais, a gente ligava, né, várias vezes para a ambulância, para a polícia, alguma coisa assim, para falar que ela estava agressiva, isso e aquilo. E eles falavam, se ela não está oferecendo risco a alguém, né, ou seja, se ela não está com uma faca na cabeça de alguém, ou se ela não está se matando, então os senhores têm que levá-la até o hospital, ou tem que convencê-la aí. Mas como que a gente ia fazer isso, se a pessoa literalmente não aceitava, entende? Então, assim, foi bem penoso até chegar aqui. Só que a gente consegue. Até chegar aqui, você tem que, eu pelo menos, eu criei na minha cabeça um gaveteiro onde eu tenho várias gavetinhas minúsculas, onde eu coloco os programas lá. Então, hoje eu ainda fico um pouco estressada, porque eu realmente, você tem que ter muita sanidade mental, porque eu literalmente cheguei a fazer tratamento psicológico, para manter a minha sanidade mental, para eu conseguir conciliar dentro da minha cabeça o tanto de trabalho que eu tinha aqui com ela, porque ela levantava toda descabelada, toda mijada, e ela simplesmente saía pela rua. Ela falava que ela ia na academia, e ela ia toda imunda, não sei como essa menina parava em pé. E eu só entregava na mão de Deus, porque eu não tinha o que fazer. Eu literalmente entregava na mão de Deus para que Deus cuidasse dela para mim na rua, porque eu não sabia o que fazer, visto que eu tenho o meu trabalho para entregar, visto que eu tenho horário para cumprir, né? Então sempre foi assim. Então eu corria pro quarto quando ela estava na rua, trocava toda a roupa de cama, era lavar edredons, lavar roupa de cama todo santo dia. E ela não tomava banho, ela literalmente não tomava banho. Do jeito que ela estava, ela saía, ela voltava e ela dormia. Então, assim, as coisas vieram melhorar agora. Agora, depois que ela foi internada e que ela começou o tratamento, e hoje, graças a Deus, eu não sei o que aconteceu. E, como eu sempre falo, eu acho que tudo, na minha opinião, tudo tem no momento certo, a hora certa, tudo é no tempo dele. Porque hoje ela aceita o tratamento. Hoje ela me lembra de dar o remédio para ela, porque eu que ministro, ela não toma sozinha. E hoje ela hoje ela tá assim, ótima, tá procurando emprego, ela faz entrevistas em inglês, porque antes de tudo isso ela era professora de inglês. Então, assim, hoje pra mim tá assim, é a melhor fase, sabe? E é muito engraçado porque é como se lá em 2019 ela parasse ali, aí quebrasse um pedaço até agora, 2026, ela literalmente apagou esse pedaço e voltou da agora para cá. De lá ela pulou e voltou a partir de agora. Por que eu falo isso? Porque ela fala assim, às vezes ela fala assim, eu tô com uma roupa, né, que eu tô usando desde, um exemplo, desde sempre, daí que era como se ela não estivesse aqui enxergando a gente. Aí ela vê a roupa, aí ela fala, e essa calça? E essa blusa? Que bonita, que não sei o que, sabe? Assim, tipo assim, como se ela nunca tivesse visto, entende? E é uma fase assim que eu tô gostando, porque é onde eu estou tendo conexão com ela. Agora eu estou tendo conexão com ela, agora eu consigo sentir ela perto de mim, agora eu consigo saber o quanto ela não estava ali. E eu me arrependo de muita coisa que eu deixei de fazer por ela, por pura ignorância minha e dele. Hoje eu me acostumei com o jeito dela, porque, como eu disse, ela tem várias manias, umas manias bem estranhas, mas são manias, e eu ainda assim eu prefiro hoje essas manias do que tudo que a gente viveu, né? Então, assim, o que eu quero deixar aqui, o que eu quero trazer aqui, não é fácil, gente. Eu sei, porque eu vivi isso, eu passei por isso, e eu quero dizer pra você, se você tá passando por isso, continue. Tenha uma rede de apoio, converse com alguém por si. Mas a gente consegue, Deus sustenta, Deus nos dá muita força.
Quando você vai ver, você conseguiu. Então, se esse vídeo fez sentido para você e se você acha que faz sentido para alguém, compartilhe, se inscreva no canal, comente. Vamos falar um pouco sobre isso. Me conte a sua história. Fique com Deus.